E tem uma matéria aqui no nosso portal constatando, então, esse momento, né, da tragédia do Rio Grande do Sul, faz uma comparação aqui, o vírus da gastança. Sem pandemia, Lula tem déficit quase igual ao da Covid-19. O governo do Lula acumula um déficit nominal que se aproxima dos níveis registrados durante a fase mais crítica da pandemia do Covid-19 em 2021. Em março de 2023, o déficit nominal acumulado em 12 meses atingiu, nossa, meu Deus, quase uma cifra de 1 trilhão, mas veja, 998,6 bilhões de reais, um valor alarmante quando comparado ao pico de 1 trilhão, né, em janeiro de 2021, período da maior crise pandêmica. Esse cenário atual é agravado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que provocam um impacto econômico significativo e pressões adicionais nas contas públicas. Mas a gente começar aqui, Braz, acho que você estava vendo alguém reclamar do preço dos ovos também, não é? Era você que estava vendo? Era alguma coisa no Instagram, algum influencer aí que durante as eleições fez o L, pá, não sei o que lá, e agora tá aí chorando, desesperado, né, por causa de preço de ovo, né? Que, enfim, antes fosse esse o maior problema, né? Assim, esse aumento no preço do ovo ele é só um reflexo de uma série de problemas fiscais, problema de cadeia de abastecimento, problema de toda a cadeia fiscal que sai, enfim, do produtor rural que produz a ração até chegar no preço final ali da prateleira do ovo, problema de insumo, problema de preço do transporte para o ovo chegar até a prateleira do supermercado. É toda uma rede de... Exatamente. Então, assim, aí que a galera acha que o problema é o ovo, assim, né? Tipo, então, sei lá, faz uma lei mandando... aquela mentalidade do Sarney, a mentalidade do Fernandes, né? Que, aliás, o Fernandes da Argentina, o Hernandes, né? O Lucas Ribeiro fez uma previsão muito boa quando o Alberto Fernandes ganhou as eleições na Argentina. Antes dele começar mesmo, quando ele ganhou, antes de assumir, o Lucas Ribeiro, que é colunista aqui do BSM, ele falou que o Alberto Fernandes seria uma mistura de Dilma com Sarney. Mas olha, ele não poderia estar tão certo, porque foi exatamente, só falava merda igual a Dilma, né? E assim, uma política fiscal de deixar o Sarney orgulhoso, né? Para quem é um pouco mais velho, eu quando era criança lembro, né, do pessoal com o botãozinho na roupa no supermercado escrito "Eu sou fiscal do Sarney". Nossa, teve mesmo. Você lembra disso? Se você lembra. Ai, revelando A idade. Eu sou o fiscal do Sarney, porque os preços foram congelados e aí tinha porque como a política pública a política fiscal do país é uma zona, é um caos. Como é que a gente resolve? Tabela preço. Ô, Brás, essa galera que apoiou o Lula e que está chorando de preço de ovos, mas vai bater palma se o Lula mandar congelar preço e tabelar preço de itens de cesta básica e tudo mais amanhã. E é óbvio que isso é um suicídio, é um tiro no pé, entendeu? Mas na cabeça de uma pessoa que vota no Lula é muito difícil conseguir entender toda a cadeia da economia, ou faz de conta que não entende, ou realmente a pessoa é incapaz mesmo de entender. Não é? Porque é característico de quem vota nesse tipo de candidato populista, de quem, enfim, né, de certa maneira milita pela esquerda e tudo mais, ter uma certa preguiça de compreender a complexidade da política. Né? A esquerda geralmente ela é movida por dois sentimentos, né? A inveja e a preguiça. Todo esquerdista ele é um misto de invejoso com preguiçoso. Ele tem inveja de quem tem alguma coisa através de trabalho, de suor e tudo mais e tal. E ele tem uma preguiça também de fazer alguma coisa para mudar, porque é óbvio que eu não estou defendendo meritocracia num país tão problemático quanto o Brasil. Tá? Essa ideia de defender tudo é meritocracia, isso é baboseira de MBL. Né? Agora, o que acontece? Existe uma série de problemas, de fato, que impedem as pessoas, mesmo que trabalhem de maneira honesta e tudo mais, às vezes de prosperar. Então tem que haver uma mudança
né, de políticas, de infraestrutura, de uma série de coisas. Né? Mas que nem isso o governo não tem se Não, aplicado, porque né? o esquerdista ele é preguiçoso, ele é invejoso e preguiçoso. Mas política social é só no discurso, né? É só no discurso, porque a esmola da política social ela é um refrigério, ela é um band-aid no invejoso e no preguiçoso. Né? É um soprinho ali na hora. Na hora de pedir o voto se faz através desse discurso, dessa narrativa, mas o plano de ação prático disso não tem, né? Não vem. E aí, a gente falou de se afastar de crenças religiosas, mas olha, eu acredito. Bom, como Deus é onisciente, sabia, né, que uma crise aí viria para o mundo, que foi a pandemia. Naquele momento foi muito importante ter tido o governo do Bolsonaro, né, e as políticas econômicas do Paulo Guedes, porque senão teria sido uma catástrofe. Realmente a gente estaria, acho que, na lista dos piores países, e foi o contrário, né? Sim. Foi no momento mais crítico, foi que o Brasil soube se sustentar, se manter, e depois até ter... Superávit, exatamente. O governo Bolsonaro, por todos os defeitos e críticas que eu já fiz ao Bolsonaro aqui, a gente tem que falar também dos acertos e dos erros, né? Foi o único governo que conseguiu entregar as contas no azul. Em uma vida, né? Desde enfim, do início da Sexta República, né? Durante o período militar é meio complicado, porque aquilo enfim, né? Era uma troca de poder ali de mentirinha, né? Tem gente que fica bravinho quando eu falo ditadura militar. Não, foi uma ditadura. Foi sim, tá? Deixa de ser chorão. Foi sim. Foi uma ditadura branda, obviamente, comparado à ditadura soviética, mas é óbvio que foi uma ditadura. Né? Você não escolhe quem é o presidente, você não tem eleição direta. Sim. Tem alguém que manda você fazer. Enfim, o cargo é empossado e a pessoa vai lá e dita o que é que tem que ser feito. Não precisa de ditadura. Ditadura é tudo aquilo que alguém dita, né, sem ser eleito publicamente, né? E, enfim, o governo Bolsonaro teve esse mérito. Na época eu escrevi uma matéria para o BSM. Quem quiser ver números e tudo mais, procura uma matéria aqui na minha coluna chamada A Loucura de Bolsonaro Tem Método, que eu escrevi bem no início da pandemia, quando estava toda a mídia fritando a política do Paulo Guedes, e eu fiz na época uma coluna explicando o porquê que ia dar certo e porquê que a Europa ia se ferrar. E, enfim, foi o que aconteceu, né? O Brasil, naquele ano, conseguiu fechou 2022 com 5,75% de inflação, que foi dentro da previsão. O Paulo Guedes comentou que ia fazer isso. O mercado tinha previsto, em janeiro, a previsão do mercado era de 13% de inflação. Todo mês o mercado teve que ir reajustando essa previsão para baixo, e aí quando foi por volta de agosto tiveram que admitir que o Paulo Guedes estava certo lá em janeiro, quando o Paulo Guedes falou, essa previsão está errada, e a gente vai fechar entre... a previsão do Paulo Guedes era entre 4,25 e 5,75. Né? Ele na rapa ali em cima, mas fechou dentro do teto que ele previu de 5,75. Enquanto a Europa, que tinha a zona do euro, que tinha uma inflação média de 0,5%, 0,6% ao ano, fechou com uma inflação média de 12,75%, né? Com alguns países chegando aí a 22% de inflação. Portugal bateu 17%, Itália bateu 17%, enfim, um aumento absurdo. Foi a maior inflação da história da zona do euro, provocado justamente pelas medidas econômicas dos países durante a pandemia. Perfeito. Não é? Agora, o Lula tem a desculpa perfeita já, né? Pro déficit fiscal, né? Agora vai ser... tudo vai na conta do Rio Grande do Sul agora, né? Assim, né? Sinceramente, assim, sabe? Quando desligam as câmeras, o Lula deve estar se rachando de rir de alegria, né? Que bom, né? Enfim. Depois daquela cena fake da Janja resgatando o cachorrinho, se vocês duvidam de mais alguma coisa, vocês são muito ingênuos. Vamos passar.